Esta grande oportunidade de nos reunir para estudar mais da Palavra de Deus. Para mim, um grande desafio, depois do Marcos Eberni falar, é realmente difícil, mas ele é da área da ciência e eu da teologia, então cada um na sua competência. E ele é muito competente na área dele e, sem dúvida alguma, nos edificou bastante ontem e nós aprendemos bastante através desse servo de Deus. E aqui nós estamos num ambiente parecido com o do Instituto, na segunda-feira, com a diferença que não será aberta a perguntas, porque não dará tempo. Mas no Instituto a gente dá aula, sim, dessa maneira, dessa forma, porém, com perguntas, para que os alunos possam responder. Mas o incentivo é você a participar do Instituto Bíblico Graça Irresistível na segunda-feira. Eu quero ler o texto com os irmãos de Romanos, capítulo 1. Romanos, capítulo 1, verso 18. Até o verso 27, eu não vou expor textos assim muito profundamente, são vários textos que eu vou citar nesta palestra, mas esse é um dos textos básicos. Romanos capítulo 1, verso 18 ao verso 17, ao verso 27. A ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens, que detém a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, por isso indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes tornaram-se nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia, pela concupiscência do seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, os entregou Deus às paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, recebendo em si mesmo a merecida punição do seu erro. O professor Marcos Eberni, ontem, ele apresentou várias evidências na criação que demonstram que Deus existe. Mostrou argumentos científicos, argumentos filosóficos, que demonstram que é ilógico, é irracional negar a existência de Deus. Ele nos mostrou que existe um Criador que é incausável, mas que é o causador de toda a realidade. Ele é o princípio, motor de tudo que existe. Já era falado isso na filosofia grega, e esta é um raciocínio lógico que ontem ele expôs com muita profundidade. No entanto, nós temos que entender que, por mais evidências que existem sobre a existência de Deus, não há como provar que Deus existe, cientificamente. Não queira cair nessa de achar que você pode provar para alguém que Deus existe. Talvez você pense que eu estou contrário ao que o Marcos Eberni falou ontem, não estou. Eu estou mostrando a você que, cientificamente, Deus não pode ser provado. Porque se Deus pudesse ser provado cientificamente, ele estaria sujeito a experimentos científicos. E aí, então, ele não seria um ser puríssimo, um espírito puríssimo. Deus é espírito, isso quer dizer que ele é espírito puríssimo. Dentro da teologia, quer dizer que Deus não tem partes, Deus não é composto, Deus não pode ser contido pela matéria, Deus não está contido pelo espaço, pelo tempo. E qual o método científico que pode estudar algo assim? Qual o método científico que pode estudar um Deus que é esse Deus que a Escritura revela? Nenhum método pode fazer isso. Então, o que nós encontramos
nos argumentos científicos que foram apresentados ontem por um cientista cristão, são evidências da existência de Deus. Você tem evidências que Deus existe e você tem evidências que a teoria da evolução é uma balela, é irracional e não tem qualquer fundamento lógico ou científico, como é dito pelos evolucionistas. Aí sim, nós podemos argumentar nesta direção. O que isso quer dizer é que nós temos evidências a favor da existência de Deus e eles dizem ter evidências contrárias à existência de Deus pela observação da realidade, da criação, daquilo que está diante dos nossos olhos. Então, eu vou ilustrar para você. Imagine que você vá ao Parque do Ibirapuera, em São Paulo. Talvez alguns de vocês já tenham visto esta obra de arte que foi feita aí, em uma homenagem a Pedro Álvares Cabral com respeito ao descobrimento do Brasil. Esta obra tem 5 metros de altura, e então é uma obra gigantesca. Os evolucionistas iriam olhar para esta obra e dizer que ela surgiu por acaso. Então ela surgiu aí, sei lá, caiu uma pedra, um asteroide, e aí quando passou milhões e milhões de anos, surgiu isso aí, esta obra aí. Mas se nós usarmos a razão pura, aí, sem dizer que é evolucionista ou criacionista, apenas pela observação, e vocês podem observar, usando aqui a redundância de propósito, que eu coloquei o quê? Uma criança observando esta obra. Porque, por questões lógicas, até uma criança sabe que Deus existe. Ela sabe que há um Deus que criou todas as coisas. Você nem precisa provar para ela que Deus existe, porque a primeira pergunta é: quem fez todas estas coisas? É uma pergunta lógica que a criança faz ao observar as coisas ao seu redor. Então, imagine que você esteja lá contemplando, como essa criança, esta obra, e nós não sabemos quem fez isso aí. Eu de propósito não pesquisei quem fez ou qual equipe que fez, eu não procurei saber mesmo, mas então eu vou fazer aqui perguntas ou tirar informações a partir da observação desta obra, pressupondo que seja não uma equipe. Então, a primeira coisa que eu poderia concluir aí a partir da observação é que quem fez esta obra é uma pessoa. Você fala, é lógico, né? Mas eles falam que é a ameba. Ou a explosão, o Big Bang. Então, quem fez isso aí é uma pessoa. Eu poderia dizer que essa pessoa que fez ou aqui eu pressupondo que seja uma pessoa, certamente foi uma equipe, mas apenas ilustrando, e pensando que é uma pessoa, essa pessoa, a partir da observação desta obra, eu posso deduzir que ela é inteligente, muito inteligente, porque eu não conseguiria fazer esta obra, e eu creio que aqui, pelo menos que eu saiba, ninguém aqui faria uma obra dessa. Eu posso dizer que essa pessoa é talentosa, é um talento fazer algo assim. Eu posso dizer que essa pessoa, ela é detalhista. Se você começar a observar, cada parte desta obra tão grande tem os detalhes que mostram, são os detalhes que trazem a beleza de uma obra como essa. Você diria também que é uma pessoa, é um artesão. Artista vem de artesão. Isso foi distorcido com o tempo. É um artesão que fez isso aí. Alguém realmente muito habilitado e que realmente procura fazer algo muito bem. Eu poderia dizer também que essa obra de arte, ela transmite uma mensagem. Quem fez queria transmitir uma mensagem. Ela tem um conteúdo. Toda obra de arte tem um conteúdo, tem uma cosmovisão por trás daquele que fez, quer transmitir alguma coisa. Então, quem fez isso aí, ele quis transmitir algo. Nós sabemos, por outras informações, que é Pedro Álvares Cabral, que é a respeito do descobrimento do Brasil, mas nós não temos essas informações agora. Só observando a obra, quem fez quis trazer uma mensagem. Nós também podemos dizer que o artesão desta grande obra, ele tem bom gosto? Sim, podemos dizer. Então, nós podemos observar e ver muitas coisas a respeito da pessoa que fez desta obra, só de observar a sua obra. A sua obra revela muita coisa sobre ele, não revela? Mas a obra desse artesão não revela tudo sobre ele. Por exemplo,
revela quem ele é? Revela qual é o nome dele? Observando apenas, você saberia a formação dele, se ele tem uma formação acadêmica, quem o ensinou? Você saberia o que o motivou a fazer esta obra? Como ele estava quando ele começou a projetar esta obra e o que ele pensava sobre isso? Você saberia dizer outros atributos dele com relação ao grau de inteligência, de talento, se ele fez outras obras ou apenas esta obra? Você teria condições de falar sobre as habilidades que essa pessoa tem? Certamente que você não teria como fazer isso só observando a obra dele. Mas, o que é preciso para conhecer melhor o artesão desta obra? Por exemplo, se nós tivéssemos um livro autobiográfico, ele escreveu sobre ele e conta como ele fez esta obra, você o conheceria. Se você tivesse uma biografia dele, alguém muito próximo escreveu sobre ele e contou como tudo isso aconteceu, você saberia sobre ele. Se você tivesse testemunho de pessoas, obviamente nesse caso essa obra não teria como, ela é muito antiga, mas imaginando que tivesse ainda, fosse contemporâneo, tivesse pessoas que o conheceram, ou que descendem dele, tivesse testemunho de terem convivido com ele e contasse sobre ele, você teria informações sobre esse artesão? Se você tivesse livros confiáveis da época que citassem este artesão e dissesse, e todos esses livros escritos em épocas e lugares diferentes falassem a mesma coisa, demonstrando confiabilidade, isso daria a você um bom conhecimento a respeito dele? E se você tivesse a experiência de conhecer o artesão, você teria mais conhecimento ainda, não é? O que eu quero dizer é, ao observar a criação de Deus, você não tem todas as respostas. Você não tem como saber quem Ele é. O máximo que você pode dizer é que existe um Deus. Mas a pergunta é, ainda que você diga que Ele é incausável, que é a lógica, mas a pergunta seria, Ele é uma pessoa? Ou Ele é uma energia causadora de todo o resto? Ele é sábio, justo e bom, poderia deduzir a parte da sua obra de criação, mas ele tem um nome? Ele apenas habita em uma dimensão que eu não tenho acesso, ou ele também ele interage aqui comigo? Há como ter relacionamento com ele? Existem pessoas que tiveram contato com ele? O que eu posso saber dele? Só por meio da criação nós não teríamos respostas para outras perguntas que nós faríamos. É por esta razão que, além de existirem ateus, existem os chamados agnósticos. Não, gnóstico é conhecimento, não conhecimento. Eles dizem, Deus existe, mas eu não posso conhecê-lo, porque ele está noutra dimensão. Por exemplo, eu brinquei ontem com o Marcos Eber dizendo do Pondé, Luiz Felipe Pondé, eu gosto muito dele, apesar que ele é um ateu preferido, mas ele é respeitador com a igreja, com o cristianismo, e ele se declara às vezes como um agnóstico. É assim, é interessante, quando um ateu se torna agnóstico, ele está já no caminho para converter, porque logo ele vai se tornar um cristão. É assim que foi com C.S. Lewis, ele era ateu, depois se tornou agnóstico, depois se tornou cristão. Deus vai trabalhando, vai conflitando. Então, nossa oração é que o Pondé um dia se torne um cristão. Mas o que eu quero dizer só pela observação nós não podemos chegar a essas conclusões. O que eu preciso para conhecer a Deus? Eu preciso de informações, não preciso mais detalhadas? Eu preciso de um livro confiável. Eu preciso de um livro que tenha testemunhas confiáveis, que escreveram em épocas diferentes, lugares diferentes, e que as suas informações dadas batem umas com as outras e se completam. Eu preciso de ter uma experiência pessoal com Ele. Então, somente a Escritura pode me fornecer isso. Somente a Escritura pode me mostrar isso. Por quê? Por duas razões básicas teológicas, que é meu propósito aqui, é aula de teologia.
Primeira coisa, a criação de Deus, depois da queda, sofreu efeitos da queda. Ainda que ela manifeste a glória de Deus, ela foi afetada, ela é maldita por causa do homem, então ela vem sofrendo as maldições. Nós temos terremotos, nós temos doenças, nós temos vários problemas, imperfeições nos animais, nos homens, várias coisas que nós não teríamos se não fosse a queda. E ainda mais, ainda que nós tenhamos partes que não têm esses defeitos claros para nós não temos uma criação perfeita, nós nem sequer conhecemos algo perfeito, como era antes da queda. Então existem limitações, dificuldades da própria criação revelar o Criador, mas revela ainda, mas tem essas dificuldades. E aí o outro problema é o receptor, que é o homem. O homem foi afetado pela queda. Seus óculos foram manchados pelo pecado, suas lentes estão embaralhadas, a sua visão está embaralhada, ele não consegue enxergar corretamente a criação e observar que existe um Criador, porque o seu coração está alienado de Deus, é rebelde contra Deus. Existem várias declarações de evolucionistas, ateístas, dizendo que, olha, há mais evidências que existe um Criador, mas isso para nós é impossível. Não é por falta de evidência. É porque se existe um Criador, eu tenho que prestar conta para Ele. E talvez eu tenha que ser confrontado por Ele. E se Ele resolve descer, interagir aqui? E se Ele resolve me julgar? E se Ele existem leis naturais que demonstram que há um legislador, será que não existe um padrão absoluto de moral? E se existe, será que então, se existe, eu vou ser julgado por isso? Então a questão não é, não tem evidências ou tem evidências, é o coração do homem. É por isso então que nós precisamos do livro ali, né? Eu coloquei ali um jovem entrando dentro das Escrituras, é o que nós temos que fazer. E aí a teologia parte de 3 pressupostos importantes para nós. E o primeiro pressuposto é Deus existe. O segundo pressuposto é Ele se revelou. E o terceiro é, se Ele existe, se Ele revelou, nós podemos conhecer. Ele pode ser conhecido. Então esses 3 pressupostos baseados nas Escrituras é que nós vamos trabalhar aqui na nossa mensagem. Vamos lá. Primeiro pressuposto, Deus existe. Lá em Gênesis, capítulo 1, verso 1, foi citado ontem, no princípio criou Deus os céus e a terra. Veja, primeiro versículo da Escritura não está preocupado, em nenhum texto da Escritura, preocupado em dizer e provar que Deus existe. Simplesmente declara que Ele existe. Aliás, dizer que Deus existe é um termo infeliz na teologia. Deus não existe, Deus é. Porque Deus existe, parece que teve um momento que Ele não existia. Não, Ele é a própria existência. Mas eu vou usar esse termo apenas para facilitar o nosso entendimento. Lá em Gênesis diz que no princípio Deus fez o quê? Criou os céus e a terra. Quando aí fala criou os céus e a terra, nós temos que entender que para os judeus, vocês lembram lá em 2 Coríntios capítulo 12, quando Paulo diz da sua visão do céu, ele diz que foi elevado até qual céu? Terceiro céu. Esta é a visão do judeu, é a descrição quando está no plural, céus. Esse primeiro céu é o firmamento, o segundo céu é o universo, que ontem os telescópios lá que ele mostrou podem ver, e o terceiro céu é o mundo angelical. Sabe o que isso quer dizer? Que Deus criou no princípio esse firmamento, criou o universo e criou os anjos também. Os anjos foram criados por Deus, eles não existiam antes. Tudo foi criado. Em Colossenses, que foi lido pela Daíra no início, diz que no princípio, referindo-se a esse momento de Gênesis, diz que Deus criou, o Senhor Jesus, nele todas as coisas foram criadas no céu e sobre a terra, as visíveis e as
invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por ele e para ele, e ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste, nele tudo existe. Esse é o nosso Senhor Jesus. Ele é aquele que criou todas as coisas. E aí, lá em Gênesis, fala que ele criou os céus e a terra. Por que termina com a terra lá em Gênesis? Porque o propósito de Moisés não é nos dar informações como que o universo foi criado, embora ele fale do sol e da lua. Aliás, só um detalhe aqui científico para vocês. Quando você observa a lua, vamos imaginar que você não tivesse informação científica. Você observa a lua e o sol, observando, não parece que tem o mesmo tamanho? Parece, né? Olhando assim. Mas sabemos muito bem que a lua é bem melhor, mais 400 vezes menor do que o sol, ou mais que isso, menor que o sol. Agora, lá em Gênesis 1, diz que Deus criou o sol, que é maior, o astro maior, para governar o dia, e o menor para a noite. Moisés já tinha essa informação, que o sol é maior que a lua. E lá em Gênesis 1 já fala isso. Mas só um detalhezinho para te atiçar. Mas vamos continuar aqui nossa perspectiva do texto. A Bíblia, ela é categórica em dizer, por exemplo, no Salmo 148, eu não coloquei no slide, diz assim: aleluia, louvai ao Senhor do alto dos céus, louvai-o nas alturas, Salmo 148, louvai todos os seus anjos, louvai todas as suas legiões celestes, louvai o sol e a lua, louvai-o todas as estrelas dos céus. O universo louva ao Senhor. Louvai céus dos céus e as águas que estão acima do firmamento. Louvem o nome do Senhor, pois mandou ele e foram criados. Porque toda a criação deve prestar culto a ele? Porque ele criou tudo. E tudo é para ele. E para a glória dele. Quando Paulo esteve em Atenas, o centro acadêmico do Império Romano, onde se concentravam os maiores eruditos da época, e a segunda cidade mais acadêmica era a que Paulo foi formado, a cidade de Tarso. Então, Paulo era um homem conhecedor profundo da filosofia grega, um homem erudito, e ele estava ali em Atenas, os irmãos conhecem bem a passagem, mas eu destaco aí o verso 28 de Atos 17, quando Paulo diz assim: pois nele vivemos e nos movemos, e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Quando Paulo falou isso, ele estava diante de filósofos, e lá é descrito que havia epicureus e estoicos. Eu não vou entrar em detalhes sobre essas duas classes filosóficas, porque aí vai demandar tempo. Mas, de forma resumida, os epicureus eram parecidos com os ateus. Para eles, tudo se resumia na matéria. Então, o que era importante é a matéria. Por exemplo, o ateu diz: se você morrer, você vira pó. Então, não tem mais nada depois. Então, para eles é isso. Então, se tudo se resume em matéria, se tudo se resume aqui e não tem nada depois daqui, vamos viver as nossas paixões. Por que, então, ter limitações? Não é o que ateu pode ser levado a pensar? E, olha, se eu vou dizer uma coisa: se eu não fosse crente, alcançado pela graça, e fosse ateu, eu ia viver intensamente as minhas paixões. O que ia me impedir? Vou morrer, vai acabar tudo mesmo? É a lógica. É o que o epicureu pensava: não tem mais nada que me refreia. Não presto conta a ninguém. Eu vou morrer, vai acabar tudo. Não sei quanto tempo eu vou viver. Eu vou curtir a vida. É lógica humana pecaminosa. Os epicureus pensavam assim. Os estoicos já eram chamados panteístas. O que quer dizer isso? Deus é tudo, tudo é Deus. Ou seja, eles misturavam as divindades, que eles criam várias divindades, com a criação. Esta era a ideia deles. Aí Paulo está falando para esses homens. Agora, observe que Paulo diz aí, no texto, ele fala que, como disse um vosso poeta,
nele vivemos e nos movemos, ele diz aí, e existimos. Quando Paulo diz isso, Paulo está falando duas verdades aqui acerca de Deus. Não sei se vocês já ouviram falar da transcendência e da imanência de Deus. Vou explicar. Paulo está dizendo que Deus é transcendente. O que isso quer dizer? Que Deus, ele está além da criação. Deus não está preso a espaço e a tempo como a matéria. Deus, ele é o Criador. No princípio, Deus criou. Ele é como o Marcos Weber disse, ele é o incausável e o causador de tudo. Então, ele transcende todas as coisas criadas. Nada pode contê-lo. Ele não há lugar para ele, porque lugar, é um local. Não há lugar, ele é o próprio Deus que está acima de todas as coisas criadas. Por exemplo, lembram quando Salomão, ele orou na consagração do templo, e ele falou exatamente isso, olha só. Mas de fato habitaria Deus na terra, e fez o templo lá para simbolizar a presença de Deus, não é? Ele diz, eis que os céus dos céus e até o céu dos céus não podem te conter, quanto menos esta casa que eu edifiquei. Olha a lógica aí. Se nem o universo, nem a habitação celestial pode conter o Criador, ele pode ser contido por esta casa, por esse templo? Salomão diz, não. Ela é um símbolo da presença de Deus no meio do seu povo. Isso é transcendência. Mas quando nós falamos em imanência, quer dizer que ao mesmo tempo que ele é um Deus transcendente, ele é um Deus que se relaciona com os que ele criou. Ele é um Deus que habita com o que ele criou. Ele andava no jardim, ele conversava com Adão, ele andou com Enoque, ele andou com Noé, ele andou com Abraão, com Isaac e Jacó, ele guiou Israel no deserto, ele atravessou o povo para conquistar a terra, esteve à frente das batalhas, e ele encarnou e habitou entre nós, cheio de glória e de verdade, o Verbo de Deus, que no princípio criou todas as coisas. A encarnação é a maior manifestação de Deus no nosso meio. E aí, lá em Isaías 57, diz, porque assim diz o alto e sublime, que habita onde? Na eternidade, transcendência. Ele habita na eternidade, ele é o sublime, qual tem o nome de santo, separado, santo, é separado da criação. Diz, habito no alto e santo lugar. Isso não é transcendência? Mas diz o quê? Mas habito também, ao mesmo tempo, com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Esse Deus que transcende toda a criação, ele habita no seu coração. Ele habita na nossa adoração a ele. Já parou para pensar a importância do culto prestado a ele? E do quanto nós desprezamos a presença dele? Esse é o Deus que a Escritura revela para nós, que tanto é um Deus transcendente, como também um Deus imanente. Mas vamos lá. Quando Paulo falou lá em Atos 17, 20, como disse um vosso poeta, Paulo está citando um filósofo que viveu, ele diz, como disse um vosso poeta, então está citando alguém, certo? Quem é esse alguém? Era um filósofo chamado Epimênides, que era de Creta. Lembra da ilha de Creta? Onde está? Lá em Tito, quando Paulo diz para Tito eleger lá presbíteros para colocar as igrejas em boa ordem na ilha de Creta. E, aliás, ele cita lá Epimênides, quando ele fala, assim disse um vosso poeta, raça de víboras, de ventres preguiçosos. Ele está citando Epimênides. Então, Epimênides viveu 600 anos antes de Cristo. E Epimênides cita uma poesia de um rei de Creta chamado Minos.
E esse Minos pode ter existido ou não, esse não dá para saber, provavelmente existiu, mas é criado lendas acerca dele, e ele dizia que era filho de Zeus, esse Minos. E ele fez uma poesia para Zeus, olha aí, eu coloquei para você conhecer. E Paulo conhecia isso aqui, e Paulo está citando isso aqui. Ó cretenses, e talharam para ti um túmulo, ó santo e altíssimo. Ó santo e altíssimo é Zeus. Mentirosos são os cretenses. Bestas selvagens, lentos e glutões, é o que Paulo cita lá em Tito. Pois tu não está morto para sempre, Zeus, você não está morto para sempre, dizia esse poeta. Tu está vivo e ressurreto. Pois em ti, aí é o que Paulo cita, nós vivemos e nos movemos e temos o nosso ser. Paulo citou essa parte e disse assim, em outras palavras, vocês não estão entendendo, Zeus não existe. Mas agora eu vou dizer a quem se refere esse poema. A Deus, o Deus desconhecido que vocês não conhecem. E aí Paulo usa isso, da filosofia. Veja, como às vezes tem crente que acha que não pode estudar filosofia, não pode estudar nada, né? Paulo estudava filosofia. E ele usa a filosofia para mostrar que aquela adoração que eles faziam era uma distorção da verdade. Eles adoravam Zeus, mas na verdade deveriam adorar a Deus. Quando nós olhamos para a carta aos Hebreus, lá diz assim que pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. É pela fé que você acredita que Deus criou todas as coisas, certo? Por quê? Porque você não pode provar em laboratório que Deus criou todas as coisas, já expliquei isso aqui. Mas você não pode cair no erro de ser um fideísta. A fé verdadeira é uma coisa e fideísmo é outra. Vou explicar para você o que quer dizer cada uma delas. Primeiro, a fé verdadeira, ela se fundamenta na Escritura, certo? E ela tem evidências fora das Escrituras, e estas evidências fora da Escritura, elas só são verdadeiras se a Escritura disser que são verdadeiras. Então, eu posso, por exemplo, vamos pegar o que ontem nós ouvimos sobre evidências científicas. Elas, por si só, não são evidências. Elas são evidências se estiverem de acordo com o que a Escritura fala acerca delas. Então, estas evidências são verdadeiras, porque a Escritura testemunha a respeito destas evidências. Então, com a Escritura, como óculos, eu posso enxergar a ciência, eu posso enxergar a filosofia. O que Paulo fez lá em Atenas, não foi isso? Ele pegou a Escritura, pegou a poesia de Minos, interpretou e disse, não, só que ele errou o alvo. Não é para Zeus, é para Deus. Vou explicar para vocês, compreenderam? Esta é a fé verdadeira. Você não despreza a razão. Você não despreza a lógica. Você não é governado pela emoção, mas pela razão regenerada, pela razão submetida à Escritura. Mas o que é fideísmo? Fideísmo é aquela pessoa da igreja que ela crê somente com o coração, no sentido não da totalidade do ser, mas com o sentimento. Ela não sabe dar qualquer razão para a sua fé. E se tiver um ateu questionando ela, o que ela vai fazer? Sai, diabo, daqui! Sai em nome de Jesus! Aliás, o Richard Dawkins, que ele citou aqui, eu tenho um livro lá, Deus, um Delírio, ele diz que o propósito do livro dele é que você, ao terminar de ler, se torne um ateu. Ele diz isso lá no começo. Mas ele diz o seguinte, eu sei que algumas pessoas cristãs vão dizer que é minha obra do diabo e não vão ler. Mas eu espero que algumas com a mente mais aberta possam ler e ter as suas mentes esclarecidas, é isso que ele diz lá. Então, quando você pega alguém que diz ser cristão e tem um fideísmo, ele não tem qualquer capacidade de analisar, de conversar, porque ele diz, eu creio e acabou. É mais ou menos assim, o fideísmo. Ele pega a Bíblia e abre no Salmo 91,
para abençoar a casa dele. Aí você pergunta assim, mas onde na Bíblia te dá base para fazer isso? Não, eu sei que as coisas melhoraram aqui, então eu creio que vai abençoar a minha casa. Ele pega um copo com água e põe lá na frente do pastor que está na televisão. Não sei se ainda fazem isso, mas deve fazer. Tem coisa pior que isso. Coloca lá e ele acredita que pegando aquela água abençoada, ungida, sei lá o quê, ele vai ser abençoado e curado. E aí, se algum crente que tem fé bíblica perguntar, mas qual base bíblica que você tem para isso? Não sei, só sei que é assim. Então é uma fé cega, é uma fé irracional. Isso é fideísmo, não é o que a Bíblia ensina. Gilbert Chesterton disse algo muito interessante, que o ateísmo é mais ousado de todos os dogmas, pois é a afirmação de uma negação universal. Então, o ateísmo é contra todas as evidências, contra tudo aquilo que demonstra que Deus existe. Mas vamos lá. Deus existe e Deus pode ser. Deus se revelou. Esse é o segundo ponto. Olhando lá para o Salmo 19, rapidamente aqui, que foi lido pelo Freitas ontem e hoje, o Salmo 19, abra aí para você ver, do verso 1 ao 6, rapidinho. O Salmo 19, do verso 1 ao 6, falam que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. E depois o Salmo vai falar sobre o sol que percorre, faz o seu percurso e vai revelando a glória de Deus. Quando esse salmo foi escrito, ele estava confrontando uma crença egípcia, no verso 1 ao 6. Porque existia a crença no Deus Ra. Já ouviram falar desse Deus Ra? Deus Sol. Esse Deus Sol, ele, segundo a mitologia egípcia, ele entrava num barco que chamava Sequete, e esse barco, então, durante o dia ele entrava no submundo, quando o dia se escurecendo, ele entrava mais com 2 deuses, e lá embaixo, no submundo, que seria o inferno correspondente aí, tinha lá um deus chamado Sete, que era irmão de Ra, igual Zeus e Hades, lá na filosofia grega, o deus do bem e o deus do mal. E aí os dois se juntavam com os outros 2 deuses que estavam juntos para matar uma serpente do mal, que era chamada Apófis. Essa serpente do mal era tão terrível para os egípcios que não havia um templo sequer para ela. Então, quando chegava a noite, eles tinham medo de que a serpente dominasse o Egito. Lembra porque Deus mandou aquela praga das trevas lá? E eles ficaram desesperados, porque parece que a Apófis dominou tudo. Deus mandou para mostrar isso mesmo, para combater esta crença. Então, o que acontecia? Ra e Sete e os outros 2 deuses matavam a serpente, e depois, quando ele saía do submundo, vinha o dia, vinha o sol. Então, o sol era símbolo de que ele venceu a serpente. Mas depois, a serpente ressuscitava. E aí ele ia de novo lá e matava ela. Vinha o dia, ela ressuscitava, e aí ele ia lá e matava de novo. E ficava esse ciclo aí o tempo todo. Então, aí foi feita uma poesia, um louvor aí, ó, a imagem para você ver, do Deus Ra na sua barca aí, no submundo para matar a serpente. Mas aí vou passar aqui, olha, não sei se você consegue ver aí, a adoração ao Deus Ra. Eu preciso ler para você entender o Salmo 19. Tu sais, isso aqui está no livro dos mortos. Eu tenho o livro dos mortos dos egípcios. Eu tenho que ler tudo para provar as coisas. Então, é o livro dos mortos, onde tem poesias e salmos para os deuses egípcios. Lá diz assim: tu sais em tua jornada no barco Sequete, com ventos bons, e o teu coração está feliz. Está falando de Ra. O coração do barco Matete se regozija. Tu percorre os céus em paz. Olha, percorre
os céus, olha o Salmo 19, percorre os céus em paz, e todos os teus inimigos são derrubados. As estrelas que nunca falham te glorificam, os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Olha, as estrelas te glorificam, enquanto tu desces para descansar no horizonte de Manu. Ó tu que és formoso ao amanhecer e ao entardecer, ao amanhecer e ao entardecer. Ó tu, Senhor, que vives e é estabelecido, ó meu Senhor. Agora, quando nós lemos o Salmo 19, os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem nem há palavras, e dele não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras até os confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, o qual, como noivo que sai dos seus aposentos, se regozija como herói a percorrer o seu caminho. Precipia numa extremidade dos céus e até a outra vai o seu percurso, nada refoge ao seu calor. É ou não é uma resposta à adoração a Ra? É como se o salmista dissesse: na verdade não tem Deus Ra que luta contra a serpente. Existe a criação que louva o Criador de todas as coisas. E os céus proclamam que Ele é glorioso e o exaltam. É um confronto a isso. Quando nós olhamos para o texto de Romanos, capítulo 1, que eu mencionei no início, o apóstolo Paulo, aliás, antes disso, só mencionei, já foi lido na abertura, depois o salmista Davi diz lá, que como que nós podemos conhecer a Deus de forma especial, já foi falado, e você pode observar que há os termos aí, a lei do Senhor, testemunho do Senhor, preceitos do Senhor, mandamento do Senhor, temor do Senhor, juízo do Senhor. O que quer dizer isso? Lembra lá do início que eu falei? Só olhar a obra não é suficiente. Você precisa do quê? Do que precisa? Livro. Você precisa da lei. Você precisa dos preceitos. Você precisa da Escritura para conhecê-lo. É isso que está no Salmo 19. E lá em Romanos? Será que lá no Salmo 19 nós vimos que o salmista estava combatendo a adoração ao Deus Ra. E lá em Romanos? Paulo estava combatendo a adoração aos deuses greco-romanos. Eram deuses pagãos, romanos, que com o império mudaram só os nomes, mas eram associados muitas vezes a animais. Eu coloquei esse doido aí, porque quando Paulo fala lá, ele mostra no verso 20, que os atributos de Deus, eles são visíveis, invisíveis, e eles podem ser percebidos por meio das coisas criadas. O que Paulo está dizendo lá em Romanos é que a criação, ela revela ao homem quem Deus é. Como nós observamos lá aquela obra de arte. E Paulo diz que estas coisas podem ser percebidas pela razão humana. E Paulo diz depois que o homem, quando nega que Deus é o Criador, ele é igual o coringa. Ele é louco em seu próprio raciocínio. Ser ateu é abraçar a loucura. É a tolice. É isso que a Escritura mostra. Duas verdades teológicas para terminar essa parte. Não sei se vocês estão cansados, mas vamos lá, vou rapidinho aqui. Duas verdades teológicas. Primeira, Deus pode ser conhecido. Por que ele pode ser conhecido? Porque ele se revelou. Então você tem que estudar a Escritura e aprender sobre ele, e você o conhece até onde ele se revela. Mas você pode compreender Deus? Não. Por que eu não posso compreender Deus? Conhecê-lo completamente? Primeiro que não tem nem completamente para Deus, não tem fim. Como que um ser finito como eu e você podemos compreender o infinito? Não há tempo, não há jeito. Você, por exemplo, consegue pensar em alguma coisa sem estar ligado a tempo e espaço? Tenta aí, se você conseguir, você é Deus. Ninguém. E Deus está preso a tempo e espaço? Não. Então como eu posso compreendê-lo? Não posso. É por isso que quando nós estivermos em novos céus e nova terra, nós vamos estudar teologia
por toda a eternidade. Nós vamos conhecê-lo mais e 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 nunca deixar de o conhecer e o glorificar, porque não tem fim. Que coisa maravilhosa, não é? E agora, esse aqui é rapidinho, viu? Pode ficar tranquilo, esse aqui é curto. Deus pode ser conhecido. Deus, vamos lá. Deus, primeiro. Qual o primeiro? Deus existe. Segundo? Deus se revelou. E agora Deus pode ser conhecido. Olha aí em Romanos 1. Paulo diz: pois não me envergonho do evangelho. Por quê? É o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego. Visto que a justiça de Deus se revela do evangelho de fé em fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Irmãos, o apóstolo Paulo diz que o evangelho é o que de Deus? Poder de Deus. Então, somente o evangelho pode transformar o pecador. O evangelho é o poder, o seu conteúdo, a palavra de Deus, é o poder de Deus. Desse Deus que é transcendente, desse Deus que é imanente, desse Deus que é o Criador de todas as coisas. O Evangelho, essa Bíblia aqui que você tem na sua mão, é o poder dele. É o que Paulo diz. E ele diz que esse poder onipotente das Escrituras, ela é capaz de transformar o pecador. Paulo diz que eu não envergonho, eu não tenho vergonha de falar do Evangelho, da revelação de Deus para o homem, porque é o poder de Deus para o quê? Para a salvação do homem. Não são argumentos científicos que convertem alguém, não são argumentos filosóficos que convencem alguém, é o Evangelho. Aqui, alguns sabem, eu sempre comento, né, que tem aqui um ex-ateu entre nós, que hoje é diácono da igreja, e eu sempre menciono o exemplo dele, por quê? Porque quando ele me falou que mandou uma mensagem e disse para mim, não adianta o senhor argumentar e querer provar que Deus existe. E eu disse, quem disse que eu vou provar para você que Deus existe? Primeira coisa, se Ele quiser se revelar para você, Ele vai. Se Ele não quiser, eu não posso fazer nada. Só Ele pode transformar. Sabe por que eu falei isso? Porque eu creio nisso. Eu não creio que a minha capacidade ou de outro que vai convencer. Se eu trouxer aqui o Marcus Ebner, se eu trouxer o Dr. Augusto Nicodemos, se eu trouxer o John Piper, aí essa pessoa converte. Não, ele pode usar qualquer um, porque o poder não está na pessoa que fala. O poder está no conteúdo, no Evangelho, que é o poder de Deus, Paulo diz, para salvar todo aquele que crê. O que Paulo está dizendo, irmãos, é que esse evangelho, o homem sem o evangelho, ele é um homem culpado. Com o evangelho ele se torna justificado. O que Paulo diz nessa carta é que o evangelho, sem o evangelho o homem está contaminado pelo pecado, o homem está corrompido na sua natureza, mas por meio do evangelho o homem é purificado e é santificado. Sem o evangelho o homem é escravo do pecado. Com o evangelho, o homem é livre da escravidão e se torna servo de Deus. O homem sem o evangelho está alienado de Deus. Com o evangelho, ele tem comunhão com Deus. É só o evangelho que pode transformar, porque ele é o poder de Deus. O que Paulo quer mostrar, olha para essa árvore aí, para você entender o que é o evangelho. Imagine que as raízes, você é a árvore aí, as raízes aí é a graça de Deus na sua vida, te sustentando. O tronco é a fé, revelada no evangelho que você crê. E o topo dessa árvore são os frutos da sua vida, por ser nutrido pela graça, sustentado pela graça, a sua fé desenvolve. É isso que ele fez comigo e com você. E somente assim um ateu pode converter. É somente assim. Mas Deus pode usar argumentos científicos, filosóficos, para arar a terra, para preparar,
para ele virar agnóstico e depois ele entrar em crise e Deus converteu o coração dele. O fato é que somente o Evangelho traz realidade à vida, somente o Evangelho traz validade, somente o Evangelho traz significado para a vida. O Evangelho tem alvos bem específicos. Revelar o poder de Deus para nós, revelar a justiça de Deus para nós, revelar Cristo como justificador, revelar Cristo e nos transformar a visão de mundo. Os homens, conhecendo a verdade em seus íntimos e consciências, Paulo diz que eles reprimem isso, mas somente o Evangelho pode transformar. E aqui, fazendo aplicações para caminhar para o fim, de verdade, eu quero dizer o seguinte: diante da palestra de ontem e hoje, nós não podemos calar diante dos ataques à nossa fé. Nós não podemos nos calar diante dos ataques dos pseudocientistas, filósofos, e deixar nossos filhos sem estrutura para responder. A igreja tem que instruir os jovens, as crianças, prepará-los para esse ambiente de ataque. E para isso, pai e mãe, tem que estudar. Se você não tem como estudar porque tem alguma dificuldade, procura quem estuda. Procura orientação. Não tem desculpa. Assista lá no YouTube, então. Não quer ler? Assista a Adalto Lourenço, assista lá o Marcos Emery, assista outro. Não tem desculpa. Nós não podemos usar, por outro lado, o conhecimento que temos para disputa com o ateu. Isso aí é vaidade, isso é tolice. Para mostrar que eu sei e o outro não sabe. Acabei com ele no argumento. O ateu ficou calado. Nossa, eu arrebentei. Quase converti ele. Não. Paulo fez isso? Paulo queria a conversão dos atenienses. Nós temos que apresentar para levá-los a conhecer o Evangelho, Cristo Jesus. O ateu não crê em Deus, não é por falta de verdade, evidências científicas e filosóficas. Ele não crê em Deus porque seu coração é rebelde a Deus. Entenda isso. É porque ele rebela. Não, eu que não devo falar tudo aqui, muita coisa, mas não existe ateu. Existem homens que se dizem ateus, mas que adoram, passou um slide lá, adoram Charles Darwin, adoram a ciência, adoram a humanidade e adoram a si mesmo. O homem é um adorador por natureza, só que por causa do pecado ele é um idólatra por natureza. Então você tem que pressupor esta verdade para evangelizar. Só Deus pode remover isso. O ateu, assim como qualquer outro pecador, precisa ser convertido. E o Evangelho pode transformar qualquer ateu como transformou C.S. Lewis. Não há ateus que possam resistir ao chamado de Deus. Então, irmãos, busque conhecer a Deus através das Escrituras. Use a Bíblia como óculos para interpretar a realidade. Ame estudar as Escrituras, a palavra de Deus. Procure compreender, conhecer cada vez mais, sabendo que você pode conhecer a Deus, mas nunca compreender a Deus. E aí eu quero terminar, que você preste bem atenção nessa parte. Essa aqui de fato é... Eu leio isso aqui há tantos anos, e toda vez que eu leio essa pregação de Spurgeon, com 20 anos, eu fico maravilhado. E eu termino com essa parte da pregação de Spurgeon. Nada é melhor para o desenvolvimento da mente que a contemplação da divindade. Trata-se de um assunto tão vasto que todos os nossos pensamentos se perdem na sua imensidão. Tão profundo que o nosso orgulho desaparece em sua infinitude. Podemos compreender e aprender muitos outros temas, derivando deles uma certa satisfação pessoal e pensando enquanto seguimos o nosso caminho. Olhe, sou um sábio, mas quando chegamos a esta ciência
superior e descobrimos que o nosso fio de prumo não consegue sondar sua profundidade e os nossos olhos de águia não podem ver a sua altura. Nos afastamos pensando que o homem vaidoso pode ser sábio, mas não passa de um potro selvagem. Exclamando então solenemente: nasci ontem e nada sei. Nenhum tema contemplativo tende a humilhar mais a mente do que os pensamentos sobre Deus. Ao mesmo tempo, porém, que este humilha a mente, ele também a expande. O melhor estudo para expandir a alma é a ciência de Cristo, este crucificado, e o conhecimento da divindade na gloriosa Trindade. Nada alargará mais o intelecto, expandirá mais a alma do homem do que a investigação dedicada, ansiosa e contínua do grande tema da divindade. Na contemplação de Cristo existe um bálsamo para cada ferida. Na meditação sobre o Pai, há consolo para todas as tristezas. E na influência do Espírito Santo, alívio para todas as mágoas. Você quer esquecer sua tristeza? Quer livrar-se de seus cuidados? Então vá, atire-se no mais profundo mar da divindade de Deus, perca-se na sua imensidão e sairá dele completamente refrescado e revigorado. Não conheço coisa que possa confortar mais a alma, acalmar as ondas da tristeza e da mágoa, do que pacificar os ventos da aprovação, do que uma meditação piedosa a respeito da piedade, da divindade. Que Deus assim nos abençoe. Amém.